Jejum de dopamina, detox de dopamina, hack de dopamina, várias coisas do tipo são títulos que são extremamente comuns na internet e prometem resolver os seus problemas. Muitos afirmando como manipular o que dizem ser a molécula do prazer, da motivação, do aprendizado. Será que é isso mesmo? A dopamina se tornou um dos neurotransmissores mais falados nos últimos anos. Muitos dizem que otimizar a dopamina pode melhorar sua produtividade, felicidade e até a sua inteligência. Mas será que isso faz sentido? Será que é possível resetar a sua dopamina ou hackear o seu cérebro para alcançar um desempenho melhor? E se você acha que ela é apenas um botãozinho do prazer, você está prestes a se surpreender. Porque hoje eu vou esclarecer de uma vez por todas alguns mitos e verdades sobre a dopamina. Então fica comigo até o final do vídeo, porque a ciência por trás dela é muito mais complexa e mais fascinante do que os influenciadores fazem parecer. Muito prazer, eu sou o Dr. Gabriel Mata, médico e psicanalista. E neste canal a gente debate vários temas em saúde mental, mesmo que acabe no contrassenso comum e a maioria dos influencers. E a polêmica de hoje será em torno do mito que criaram a respeito deste neurotransmissor. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já pode se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder os próximos vídeos. Uma coisa extremamente importante de se entender é que a dopamina não funciona igual o açúcar no seu sangue, que você toma um refrigerante e ela altera de maneira uniforme a quantidade na sua corrente sanguínea. Ela vai ter uma função diferente em cada local que está atuando. É por isso que quando alguém está falando em distúrbios da dopamina, podem te vender na internet que é algo relacionado a vícios e hábitos, mas na verdade a gente também está falando de esquizofrenia, estamos falando de TDAH, bipolaridade, doença de Parkinson, depressão, terror noturno e uma gama enorme de doenças. A dopamina foi isolada pela primeira vez em 1910, mas no começo ela foi vista só como uma precursora da noradrenalina. Só então, em 1950, que a pesquisadora Kathleen Montagu descobriu que a dopamina tinha funções independentes no cérebro. E dependendo da área onde ela estiver conectada, ela vai atuar uma função diferente. Ela é essencial para o controle motor. Pessoas com Parkinson, por exemplo, têm baixos níveis de dopamina, que causa rigidez, tremor muscular. Níveis alterados também estão associados a transtornos como depressão, esquizofrenia e TDAH. Quem está emocionalmente esgotado pode ter ela baixa e outros neurotransmissores também. A dopamina também regula os ciclos do sono, afetando a capacidade do cérebro de descansar corretamente. E até o intestino depende dela para regular movimentos digestivos e respostas imunes. Assim como outros neurotransmissores, a dopamina está dentro de uma via de interações complexas, com muitas modulações. Nessa imagem, a gente pode ver receptores nicotínicos, receptores GABA, receptores de serotonina e muitos outros interagindo com efeitos inibitórios ou excitatórios sobre a dopamina. Como médico, podemos utilizar vias serotoninérgicas, endocannabinoides, vias da GABA ou do glutamato para modular a dopamina. Porque a psicofarmacologia, diferente do que muita gente fala por aí, não é sobre aumentar ou diminuir a quantidade total de dopamina no seu corpo. Lembra que eu falei que ela tem diferente função dependendo de onde que ela está agindo no seu corpo? Então, a dopamina possui 5 famílias principais de receptores. Para dar exemplo, a família de receptor D1 costuma ser relacionada às atividades excitatórias, enquanto a D2 às atividades inibitórias. Mas nosso corpo está sempre em busca de uma homeostase, então se você tiver muita dopamina na sua fenda sináptica, ela vai ser absorvida, porque a dopamina em excesso na fenda sináptica é prejudicial. E qual que é a quantidade ideal que eu preciso ter dessa dopamina no meu corpo para tudo funcionar bonitinho? Como eu disse, ela não é tão simples como diminuir ou aumentar os níveis sanguíneos de glicose. A quantidade de dopamina necessária para ativar receptor D2 é 100 vezes menor do que a necessária para ativar os receptores D1. Isso porque os papéis dos receptores D1 são muito diferentes dos papéis de onde estão os receptores D2. E só pelo que eu expliquei até aqui, já dá para perceber o quanto que seria cômico, se não fosse trágico, todos esses influencers de bem-estar, influencers de saúde, falando sobre como modular esse sistema complexo, hackear o seu cérebro e mudar a sua dopamina. Eu tô falando aqui de dopamina no movimento, no sistema gastrointestinal, mas por que a dopamina se tornou famosa como molécula do prazer? Então deixa eu resumir um pouco o sistema de recompensa, pois ao contrário do que muita gente diz, a dopamina não é o hormônio liberado na recompensa, mas sim na antecipação dela e com o erro da previsão da recompensa, pois isso sim acaba moldando muito do nosso comportamento. Imagine que você está preso num labirinto. Cada vez que você faz uma curva, você está testando um palpite. Aí, de repente, você encontra um caminho diferente, algo que parece ser um atalho, que você não tinha visto até então. O resultado é uma sensação de surpresa. O sinal de uma sensação de surpresa surge com uma possível recompensa. Você talvez tenha aprendido uma coisa nova, tenha descoberto algo novo e que vai te ajudar a economizar tempo. Essa diferença entre a sua expectativa do que pode aparecer e a realidade gera um pico na liberação de dopamina. Esse pico é necessário, porque ele vai ativar os receptores D1. Lembra que eu falei lá atrás que os receptores D1 precisam de muito mais dopamina para funcionar? Isso é importante porque boa parte desses receptores estão localizados no córtex pré-frontal, parte do cérebro essencial no processo de aprendizagem. Agora você entendeu um pouco mais sobre o processo de aprendizagem, mas principalmente como que a surpresa e a novidade são partes essenciais desse processo.
Essa busca desenfreada por otimização do tempo pode acabar te colocando num estado de rigidez cognitiva, em vez de flexibilidade. E a vida, ela é imprevisível. E por isso, rotinas extremamente rígidas podem te fazer se sentir entediado e menos propenso a aprender, por não ver as coisas como novidade, por não ver aquele brilho no olhar que uma criança, por exemplo, tem. Assim como uma ausência total de disciplina pode te colocar num estado constante de viver com vários picos de dopamina e você não tem aquele pico necessário da surpresa, nada parece ser realmente tão interessante. Um dos problemas nessa luta por uma maneira de resetar ou controlar a nossa dopamina para melhorar o desempenho é aquela parte de uma falsa premissa de que o cérebro funciona com um sistema de mais dopamina igual a mais felicidade. E eu já te expliquei que não é assim que funciona. Em condições normais, o corpo já regula a dopamina de forma equilibrada. Quando a gente tenta manipular ela artificialmente, a gente pode criar um estado de um déficit de recompensa. E aí sim a gente tem um problema. Então, como que entender o funcionamento por trás da dopamina pode ser realmente útil na sua vida? As filosofias orientais podem ser um prato cheio de aprendizado, por exemplo. Muito antes de alguém pensar na existência dessa tal de dopamina, a filosofia japonesa do Wabi-Sabi já nos ensinava a encontrar beleza na imperfeição e abraçar a espontaneidade. Assim como um ditado sânscrito já dizia que para completar algo é necessário alcançar a incompletude. Aproveitar o entendimento da dopamina para melhorar a sua vida não vai ser tomando suplementos ou fazendo rotinas de detox, mas abraçando a curiosidade de viver novas experiências, equilibrando suas metas e rotinas com recompensas de curto, longo e médio prazo. E eu vou então te dar 3 dicas para manter o seu sistema de recompensa regulado, e você vai ver como são bem mais difíceis do que desinstalar um aplicativozinho. Até porque estamos falando de resultados reais, o que exige um esforço real. Atividade física regular, alongamento matinal exposto à luz do sol e alimentação adequada, evitando ultraprocessado. E aí, isso pode parecer simples, mas não é nada fácil, não é mesmo? Então, se você conhece alguém aí que está achando que transcendeu só porque desinstalou o Instagram, encaminhe esse vídeo para ele e vamos mostrar que a neurociência de verdade é muito mais divertida do que vende na internet. Quer que eu fale de algum outro tema? Tem algo a acrescentar sobre o assunto? Deixe o seu comentário, pode ser que você seja o motivo do meu próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.